Amado, eu não vejo desse jeito. Eu não vejo lá na Bíblia, na igreja de Atos, um apóstolo maior do que um profeta, ou um profeta maior do que um pastor. Muito pelo contrário, quando Paulo fala sobre apostolado, ele fala que os apóstolos foram considerados o quê? Os menores. Eu entendo, olha aqui para mim, os pastores se contorcem nessa hora. A pastorada entra em crise. Você não pode falar uma coisa dessa, pastor Eurípides. Eu entendo que nós temos que ter teto, cobertura, amém? Eu entendo que eu preciso ter uma cobertura espiritual na minha vida. Eu entendo, e eu tenho cobertura, o pastor Corte, o meu presbitério aqui em Goiânia, pastor Júlio, Igreja Sal da Terra, Ministério CMA. Você vai lá, está lá o pastor Júlio, são minha liderança. Você vai lá em Almirante Tamandaré, eu tenho outra liderança, que é o pastor Corte, que é o concílio da base. E, de certa forma, isso é a cobertura que eu tenho na minha vida, dentro da nossa linguagem. Mas presta atenção, muito mais do que cobertura, você precisa ter base. Esse teto aqui é importante, essa cobertura é importante? É importante, mas eu te pergunto, se essa cobertura aqui não tiver fundamento, base, ela permanece? Então tem muita gente que tem excelente cobertura, mas não tem base, fundamento. E o apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito de ministério, ele fala, nós apóstolos fomos considerados os que estão em baixo. Liderança é melhor traduzida como fundamento, plataforma, do que como cobertura. Porque se eu coloco o Vitor como a minha cobertura, qual é o meu limite? O Vitor, não é? Então ele é minha cobertura, não é? Então vamos dizer que eu sou a ovelha e ele é o meu pastor. Eu sou o pastor, ele é meu apóstolo. Eu posso virar apóstolo? Se ele é o apóstolo, eu posso virar apóstolo? Não, por quê? Porque ele é o meu apóstolo. Ele está onde? Ele está acima de mim. Para eu virar apóstolo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que romper com ele, eu tenho que quebrar minha cobertura, eu tenho que passar ele. E por isso que nós nunca vivemos tanta ruptura na igreja. Porque todo mundo foi se colocando acima do outro. E aí, para que eu possa crescer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que romper com ele e falar, não, agora eu que vou ser o apóstolo. Mas quando eu entendo que eu não sou teto sobre ele, eu sou o quê? Base. Quando eu sou base, quando eu sou plataforma, eu posso crescer à vontade, meu irmão. Ninguém é grande. Todo mundo pode crescer. Quando eu entendo que liderança é melhor traduzido como uma plataforma, eu permito que as pessoas possam desenvolver na sua vida cristã. Por isso que eu não estou aqui para apresentar ministérios de Efésios 4:11 como uma função que você vai crescer até virar o patriarca, até você virar o semideus, até você virar o maior dos maiores. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando qual é a forma de você desenvolver melhor no corpo. Eurípides, está errado? Não, escuta. Eu não estou falando que é errado ser apóstolo. Eu não estou falando que é errado ter hierarquia. Eu só estou falando que a forma melhor de se trabalhar no corpo de Cristo é mostrar que a gente está embaixo, não que a gente está em cima. A melhor forma de trabalhar é mostrar que a gente está aqui para ser plataforma do que a gente está aqui para ficar galgando. Não está errado. Eu tenho apóstolos amigos meus, eu conheço apóstolos no Rio de Janeiro, eu conheço apóstolos em São Paulo, eu conheço apóstolos em Goiânia, são homens de Deus. Mas esta forma de trabalhar, eu acho que é mais adoecida. Eu acho que cria um ambiente de mais ruptura. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Cria um ambiente onde a gente tem que romper com as relações para a gente crescer. Por isso eu quero falar a respeito dessas funções. A primeira função é a função apostólica.
O que seria o apóstolo? O apóstolo, amado, é o mensageiro. O apóstolo é aquele que carrega a semente. O apóstolo é aquele que possui o grão. A semente que possui todas as condições para desenvolver. Então, o apóstolo é justamente aquele que dá início a algo. Então imagine se vocês aqui na igreja de vocês existe um ministério que trabalha com implantação de igreja. Que vocês saem trabalhando com abrir congregações, vai lá no Maranhão, vai lá no Ceará, vai lá em outros lugares do mundo para trabalhar com implantação de igreja. Existe? Esse ministério funciona apostolicamente. Esse ministério é uma função apostólica. Então, se você em algum momento na igreja vai fazer parte de uma equipe para abrir uma igreja, essa equipe está exercendo qual função? Apostólica. Por isso que eu entendo que na igreja é melhor a gente trabalhar com ministério apostólico, grupo, do que pessoas. O problema é que a gente transformou em pessoas, ou apóstolo, ou profeta. Por uma questão de vício, na nossa igreja, a única pessoa, não pode deixar só lá no apóstolo, por uma questão de vício, infelizmente, a gente acaba sendo vencido pelo fato de que a gente só olha para o ministério pastoral. A igreja só adotou qual ministério? Pastoral. Nós não temos outros ministérios na igreja, só o pastoral. E apenas, aí tem pessoas que passam terríveis problemas, porque Deus não chamou ele para ser pastor. Deus chamou ele para abrir igreja, Deus chamou ele para abrir trabalhos, ele começa um trabalho e de repente ele não quer ficar ali mais. Mas pastor não tem responsabilidade. Não é que ele não tem responsabilidade. É porque ele exerce uma função apostólica, ele gosta o quê? De começar a entregar para outro. O apóstolo, na verdade, ele nem cuida do trabalho. Ele nem fica ali, ó. O que ele faz? Ele lança a base. Quem vai construir são outras pessoas. Ele lança o fundamento. Por isso que os apóstolos, eles são base, fundamento. E outras pessoas vão continuar com aquele processo. Então, quando a gente fala de ministério apostólico, função apostólica, nós estamos falando daquele que abre o caminho. Como assim? Olha aqui para mim. Quando você estuda a história de Roma, você lembra que os romanos começaram a abrir caminhos por todos os lugares do mundo? Aí tem até aquela expressão, né? Todos os caminhos. Porque toda cidade, todo lugar que Roma conquistava, automaticamente Roma abria uma estrada que levasse para Roma. Aquele lugar ia terminar em Roma. Tinha um cara que tinha a função de sair arrancando tocos, abrindo valas e abrindo os caminhos. Adivinha qual que era o nome dessa profissão? Apóstolo. Apóstolo. O apóstolo, na época romana, era justamente o cara que abria o caminho para que pessoas tivessem acesso a Roma. Então, o ministério apostólico é aquele que começa. Um ministério de intercessão que começou numa igreja, alguém exerceu apostolicamente aquele ministério. Um ministério de louvor, exemplo, durante muito tempo na base de Almirante Tamandaré, eu exerci naquela base uma função apostólica. Eu abri vários ministérios, dei início, o apóstolo tem ideias, o apóstolo quer começar alguma coisa, o apóstolo quer abrir, o apóstolo é empreendedor. Agora, querido, por mais estranho que pareça, a última coisa que o apóstolo exerce é governo. Paulo não exercia governo sobre nenhuma igreja. Quem exercia governo sobre as igrejas? O pastor e sua liderança. O Paulo apenas saía de igreja em igreja ensinando, acompanhando, mas ele tinha governo sobre a igreja. Nós transformamos o ministério apostólico em quê? Em quem manda em todo mundo. E o apóstolo Paulo não mandava em ninguém. Ele apenas
cooperava com os santos, mas ele não exercia. Quem exercia governo sobre a igreja era o presbitério. Amado, como eu já disse, apóstolo é aquele que estabelece a base para o funcionamento saudável. Ele zela para que não haja desvio. O apóstolo fica apontando, olha gente. Então, de certa forma, igrejas que começaram, vamos imaginar um ministério que alguém um dia começou. Quem tem a semente daquela igreja, daquele ministério, é quem deu início a ele. Então, quando a gente quer saber a essência de uma igreja, eu dou um conselho. Às vezes a igreja está perdida, não sabe o que ela faz. Eu falo assim, deixa eu te falar uma coisa. Como começou essa igreja? Essa igreja começou com um cara que tinha um perfil na área da cura, na área do ensino, na área da palavra. Eu falo, a essência dessa igreja é isso. Volta a isso que vocês vão ficar bem. Porque aquela igreja deu início com aquela função apostólica que lançou uma semente. E o fruto que aquela igreja precisa produzir é o fruto daquela semente que começou. Agora nós temos uma outra função. Qual função? A função profética. Lembra do caminho que eu falei que o apóstolo abria? Lá no início, quando Roma começou a conquistar a terra? Agora presta atenção. À noite, tinha um cara que depois que o apóstolo abria o caminho, lá em Roma tinha um cara que fincava as estacas, colocava o óleo e acendia uma tocha. Existia um cara que na noite, onde tudo estava escuro, onde ninguém conseguia enxergar, ele colocava tochas para iluminar o caminho para as pessoas passarem a noite. Adivinha qual é o nome desse cara? Profeta. O profeta é aquele que traz à luz aquilo que ninguém está enxergando. O profeta, amado, é justamente aquele que zela por aquilo que o apostolado foi lançado. O profeta é aquele que fala assim, olha gente, nós não estamos vivendo aquilo que foi lançado um dia aqui no nosso meio. O profeta é aquele que traz à luz o que está sendo esquecido. O profeta não é prognóstico, tá? Não é saber como é que sua vida vai funcionar, com quem que você vai casar, aonde você... Não, isso aí não é profeta, isso é ídolo do coração. O profeta é aquele que traz à luz a palavra. E qual o fundamento que os apóstolos lançaram? Palavra de Deus. Então o que o profeta traz? A luz da palavra. Ele revela aquilo que está escuro. Ele traz à luz aquilo que ninguém está enxergando. O problema, amado, é que a gente transforma os nossos profetas em ídolos. Olha aqui, eu descobri duas formas que o diabo mata os profetas. Ou cortando a cabeça dele, ou dando dinheiro para eles. O diabo, quando ele quer calar a voz profética, ou ele corta a cabeça do profeta, ou ele compra o profeta e fala o seguinte, olha, seu patrimônio vai ser melhor do que todo mundo. Você está acima da média. O profeta é justamente aquele que caminha, é aquele que acende a tocha. E aí agora nós temos qual função? Função evangelística. O que o evangelista faz? Deixa eu te falar uma coisa aqui. A função apostólica é aquela função que traz o entendimento profundo da palavra, né? O profeta é aquele que traz a luz da palavra que foi esquecida. E o evangelista? Olha aqui para mim, o que o evangelista faz? O evangelista é aquele que pega a palavra do apóstolo, a palavra do profeta e até mesmo a palavra do mestre e traduz para as pessoas entenderem. O povo do mundo entende o ensinamento pelos pastores, pelos mestres e pelas funções apostólicas? O povo do mundo entende? Quem traduz isso para que o povo do mundo entenda? Por isso que evangelista é superficial. Por isso que evangelista, tudo para ele é Jesus te ama e eu também. Geralmente, evangelista é um povo da palavra muito fraquinho.
Mas para que a função dele exerça lá fora, a palavra dele não pode ser complicada. A palavra dele tem que ser simples, para que todo mundo entenda. Por isso que evangelista gosta de estratégia, evangelista pega um negócio assim, aquilo vira um negócio, ele pega uma folha e transforma aquilo, sabe? Porque Deus quer falar com você, e Deus tem uma promessa para a sua vida. O evangelista é superficial, ele não quer saber se aquilo tem profundidade. O evangelista vai olhar para o mestre e falar assim: para que você vai ficar estudando Bíblia, pai, tanta gente para evangelizar, você fica aí gastando tempo estudando Bíblia. Ô pastor, para com essa mania de ficar pregando nos cultos, tanta gente para converter aí. Agora presta atenção, o que acontece com uma igreja que os pastores são evangelistas? O que acontece com uma igreja em que o mestre é um evangelista? O evangelista agindo como mestre. Vira essas igrejas aí sem nenhum conhecimento da palavra. O que é universal do reino de Deus? O que é mundial da fé? O que é a igreja lá do R.R. Soares? O que é? Um monte de evangelista exercendo função de pastor e mestre. O que essa multidão de pessoas são na igreja? Extremamente o quê? Superficiais. Porque não há ensino. Tudo para ele é estratégia, tudo para eles é pegar um poço e transformar numa... Porque o evangelista ele quer ter ideia, o evangelista ele quer inventar coisa, o evangelista ele quer ir para a praça, ele quer transformar um caixão numa estratégia para falar que o povo está morto e precisa se converter. O evangelista vai pegar esse copo d'água aqui e falar assim: não, esse copo d'água aqui, a gente vai orar por ele e transformar isso numa água para curar o enfermo, e vai me... Só que ele transforma isso. O que acontece? Se eu pego uma estratégia de evangelismo e coloco como vida de igreja, eu adoeço a igreja. Então uma vez eu estava numa igreja, o pastor pegou e falou assim: gente, aquele irmão lá da nossa igreja, a gente não está conseguindo visitar ele, porque ele vai ficar 30 dias na UTI, e a gente quer orar com ele. Eu sentado ouvindo, né? Eu ia ministrar. Só que eu tive uma estratégia. Quando ele falou estratégia, eu falei: evangelista. Eu tive uma estratégia. Nós vamos pegar 30 garrafinhas de água e vamos orar por ela. E nós vamos abençoar essas garrafinhas de água, para que na hora que essa garrafinha de água entrar lá na casa, lá no quarto dele, seja nós entrando lá. Aí eu te pergunto, para aquele momento, para aquela situação, foi uma estratégia que ele teve em Deus para poder alcançar aquela pessoa que está doente? Sim. Está errado? Não. O problema é quando transforma isso em doutrina na igreja. Transforma isso em ensino. Não, a gente só visita se tiver uma garrafa de água na sala do doente. Não, Deus só age se a gente fazer um poço aqui, para que você entenda que esse poço é o poço de Jacó, e você vai beber da água ungida. Não, um dia alguém falou assim: gente, eu estou tendo paz no coração, coloca a mão aí na frente da televisão, coloca aí, vou colocar aí, coloca a mão na frente da televisão. Não, gente, me dá uma peça de roupa aqui, ó. Dá essa peça de roupa que eu vou orar. Sabe qual que é o problema? Talvez naquele momento, naquela hora, foi uma estratégia que Deus colocou no coração da pessoa para orar por uma peça de roupa para acontecer um milagre. Amém? O problema é que as pessoas transformam isso em prática de vida cristã. Essa peça de roupa, isso que está sendo usado, é para falar com o crente ou com o incrédulo? Com o incrédulo. O que as igrejas transformaram? Isso em vida de quê? De crente. Então está todo crente comportando como incrédulo, levando peça de roupa, fazendo campanha, colocando a mão na frente da televisão. Uma igreja pastoreada por evangelistas e não por mestre. O mestre não engole isso, meu irmão. Você chega para o mestre falando que é para colocar a mão na frente da televisão e fala assim: que isso, meu? Pelo amor de Deus. Véio. Então percebe? O evangelista está errado? Não, ele só está fazendo o que ele não foi chamado para fazer, ser pastor. Ele não foi chamado para ser pastor. Ele foi chamado para falar com gente de fora. Por isso que o ministério evangelístico precisa de milagre. Todo ministério evangelístico precisa de milagre. Por que precisa de milagre?
Por quê? Porque ele está falando com o incrédulo. Você pega um evangelista, coloca dentro da igreja, só dá problema. Evangelista tem que ir para fora mesmo, vai pregar milagres, são extremamente superficiais, geralmente são problemáticos, que ele não quer ficar, ele não tem paciência com cuidar de ovelha, o negócio dele é cuidar de gente do mundo. Quem está entendendo o que eu estou falando? O ministério evangelístico traduz de forma mais fácil aquilo que o mundo não entende. E aí nós temos a função pastoral, que é uma função mais administrativa. A função pastoral cuida, alimenta, cuida do corpo de Cristo, ele zela pelo rebanho, né? Ele sabe quem está doente, traz todo mundo para dentro do pasto, dentro do aprisco. O pastor cuida das pessoas para que exerça algo mais funcional. Ele, em tese, né, era para ser assim, disciplina a igreja, para que ela tenha uma disciplina mais de membresia. Ele cuida da fundamentação e dos valores e dos princípios doutrinários, né? Isso faz parte da função do pastorado. O pastor, ele ensina, ele dá o alimento. Por isso que, no ministério pastoral, parece muito com o ministério de mestre. Geralmente, os melhores pastores são mestres, e os melhores mestres são pastores. Por isso que fala pastores e há quem diga que não é 5, há quem diga que é 4 funções. Eu prefiro separar em 5, mas não teria nenhum problema a pessoa achar que pastor e mestre é a mesma coisa. É bom que todo pastor seja mestre, porque ele precisa dar alimento para a igreja, e é bom que todo mestre seja pastor, mas nem todo mestre é pastor, né? Você já viu um profeta pastor? É um desastre. O cara chega lá e fala: pastor, eu estou vivendo uma dificuldade com a minha esposa me traiu, minha esposa se envolveu com um cara no ambiente de trabalho dela, eu queria um conselho. É uma endemoniada, meu irmão. A mão de Deus tem que pesar só para essa prostituta imunda. Sem falar que você é um passivo. Você tem... Vou falar uma coisa, nem olha para minha cara, rapaz. Você é um passivo na sua casa, tua mulher colocou um chifre na tua cabeça, porque tu é um frouxo na tua casa, rapaz. A mão de Deus está pesando sobre a sua vida, rapaz. Frouxo. Agora, imagina essa cena num pastor, chora com ele. Ô, meu irmão, que luta, meu irmão. Vamos pegar em oração todo dia aqui para Deus resgatar seu casamento, meu irmão. O pastor é assim, o pastor toma as dores. Meu irmão, mas quando um pastor é profeta, só vê couro de ovelha voando para todo lado, entendeu? Amado, pastor seria aquele que trabalha para que a administração da igreja funcione, ele lidera os presbíteros. Na verdade, quem exerce a função de governo não é apóstolo, nem evangelista, nem profeta. Quem exerce função de governo na igreja é o pastor, juntamente com os presbíteros, dependendo da igreja, juntamente com os diáconos, dependendo da igreja, porque tem igreja que não tem presbítero, tem igreja que não tem diácono, tem igreja que tem moderador, tem igreja que tem... Cada igreja tem suas funções, mas ele tem o seu presbitério, ele tem seu conselho, ele tem sua liderança, e junto com esses líderes, olha só, juntamente com esses líderes, ele cria um ambiente melhor para que o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista possam fazer o quê? Exercer melhor seu ministério. E o mestre? O mestre é mais específico. O pastor vai trazer uma palavra a mais para a igreja. O mestre, amado, ele vai traduzir isso de forma pedagógica, ele vai transformar em livro, ele vai escrever livro, ele vai gravar, ele vai fazer apostila, ele vai fazer DVD, ele quer dar um jeito de fazer com que o povo conheça, ele vai escrever muitos ensinamentos, enquanto o evangelista está preocupado em evangelizar, enquanto o pastor está preocupado em cuidar das ovelhas, o mestre quer ficar trancado dentro de uma sala estudando.
O mestre, ele quer estudar, ele quer ler livro, ele quer entender como é que funciona os crentes, né? Como é que funciona a igreja. Interessante que o mestre, ele alinha o profeta. O mestre chega para o evangelista e fala assim: opa, peraí, olha só o que acontece com uma igreja que não tem mestre. A igreja que não tem mestre, o evangelista começa a fazer as cruzadas de milagre dentro da igreja. E todo mundo vira criança espiritual. Só pensa neles. Só vem para a igreja para buscar milagre. Aí o mestre chega e fala assim: não, está errado isso aqui. Tem alguma coisa errada na nossa igreja. Porque nós estamos transformando esse povo tudo aqui em menino. Quer fazer cruzada de milagre? Vai fazer no mundo. Aqui na igreja não. Porque nós queremos um povo maduro. Entendeu o que eu estou dizendo? O mestre, amado, ele alinha. Na verdade, ele exige mais conhecimento do povo. Então, o mestre, ele preocupa, de fato, com que o ensino da palavra seja aplicado sistematicamente. Agora, deixa eu dar uma explicação rápida aqui, para você entender melhor como seriam os 5 ministérios.